Bom dia, gente! Hoje eu vim com uma aula de realismo e naturalismo no Brasil para a gente fechar essa vertente realista na literatura também. É, Ela vai ser uma aula mais curta porque eu quero que dê tempo de vocês fazerem a lista de exercício que eu vou mandar junto com essa aula. E eu espero que dê tudo certo. Meu número vai estar lá no Forms do Google onde tem a lista. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. É muito importante que vocês façam essa lista, tá bem? Bem, quando a gente fala de realismo e naturalismo no Brasil, a gente tem que falar de Machado de Assis e Aloysio de Azevedo. Evidentemente, existiram outros autores, só que eles não são nem tão importantes para a literatura, muito menos para o vestibular. Com exceção de especificamente de uma obra que eu vou falar mais tarde, no final da apresentação, tá bem? Então vamos começar com o principal deles, que é Machado de Assis. Machado de Assis era conhecido como o Bruxo do Cosme Velho, e eu trouxe aqui um poema do Carlos, parte de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama A um Bruxo com Amor. Em certa casa da rua Cosme Velho, que se abre no vazio, venho visitar-te, e me recebes na sala trastejada com simplicidade, onde pensamentos idos e vividos perdem o amarelo, de novo interrogando o céu e a noite. Outros leram da vida um capítulo. Tu leste o livro inteiro. Isso aqui eu acho que é a principal parte a parte mais importante do poema, que é um poema em homenagem ao Machado de Assis, né? Ele era conhecido como Bruxo do Cosme Velho. Agora você pode estar se perguntando, pô, Loló, mas por que eu tenho que saber que o apelido do cara é Bruxo? Tipo, puta curiosidade merda, né? A gente tá aqui querendo ter aula do que vai cair no vestibular. Na verdade, isso realmente cai. Esse poema caiu numa prova da Mackenzie que perguntava de quem Carlos Drummond de Andrade estava se referindo como bruxo, carinhosamente. E o bruxo é sempre Machado de Assis, tá bem? Então vamos lá, vamos continuar. E por que é importante a gente estudar Machado? Já que ele recebeu poema de homenagem de Drummond, que também foi um grande escritor, né? Por que é importante? Vamos lá. Primeiro de tudo, Machado de Assis foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Além disso, que é super importante até hoje para as letras e para a literatura brasileira. Ele foi, além disso, o mais ilustre romancista brasileiro de todos os tempos. Como assim? Por quê? Porque o Machado de Assis ele escreveu uma obra que a gente considera até hoje atemporal. Então, enquanto a gente lê o José de Alencar, por exemplo, que foi outro grande romancista, e fala, putz, esse cara tá moscando, né? Ele tá falando da formação do povo brasileiro como uma miscigenação pacífica. Que bobagem. Hoje a gente sabe que não foi isso que aconteceu. E o Machado de Assis, ele não estava tentando convencer você de algo que não aconteceu na realidade. Na verdade, ele está fazendo a análise que ele faz das pessoas. Então, ele é muito crítico. E quando a gente para ver os costumes daquela época, a gente vê muito do que se faz até hoje na elite e nas classes mais abastadas aqui no Brasil e em todo o mundo, com as características de vaidade, de egoísmo e tudo mais. Então a obra do Machado de Assis, eu vou repetir isso mais de uma vez nessa aula, ela é atemporal e universal, porque ele não fala só do tempo dele, ele fala da condição humana em si. Então, independente do tempo, isso vale essa crítica dele, por isso é atemporal. E vale para todo mundo, porque ele fala de sentimentos que todos sentem. Então ele fala de egoísmo, ele fala de vaidade, ele fala de coisas que todo mundo sente, por isso é universal. Vamos continuar. Ele foi o maior realista da língua portuguesa, porque a obra dele foi a mais aplaudida, a mais estudada, a mais profunda e a mais considerada valiosa. Ele foi um dos grandes realistas de todas as línguas, na verdade. Apesar de não ser tão valorizado por ser exatamente sul-americano brasileiro. Né? Só que, ultimamente, perceberam nos países de língua inglesa o valor da obra de Machado de Assis e ele foi traduzido. O livro dele foi traduzido em inglês e foi vendido nos Estados Unidos e esgotou a primeira edição no primeiro dia de venda. Foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o primeiro livro realista dele, né? Caiu nos gostos dele e porque também foi um momento muito oportuno, né? Porque
tem questões raciais discutidas no Memórias Póstumas de Brás Cubas, e foi logo após os protestos contra o racismo nos Estados Unidos. Além disso, Machado de Assis é um escritor pardo, naquela época descrito como mulato, e então ele fez muito sucesso. Eu trouxe uma das críticas do jornal The New Yorker, que descreveu o Machado, a Memórias Póstumas, como uma das mais inteligentes, mais brincalhonas e, portanto, um dos livros mais vivos e sem idade já escritos. Então, assim, Machado de Assis realmente tem o seu valor, todo mundo reconhece isso, todo mundo, assim, os acadêmicos do mundo inteiro que leram Machado de Assis estudaram e viram um valor enorme no que ele escrevia. E aqui a gente também tem que valorizar muito porque ele é o melhor que a gente tem, tá bem? Vou dar uma rápida bibliografia, porque, mais uma vez, uma biografia, porque isso valoriza muito quem foi ele e onde ele chegou. Bem, Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, Rio de Janeiro. Ele era pardo, gago, epilético e tímido. Além disso, não há qualquer registro de educação formal de Machado de Assis. Então, Machado de Assis não foi à escola. Só que, apesar disso, Machado de Assis era autodidata. Então, ele aprendeu o português, o latim, o francês e o inglês. Gente, a gente tem que perceber que no século XIX, você nascer no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, sendo pardo, gago, epilético, tímido, não indo na escola, e eu esqueci de escrever órfão muito cedo, e ainda assim se tornar quem Machado de Assis se tornou é algo extremamente raro e é de um valor absurdo. Ele era um cara realmente muito diferente e a gente tem que valorizar esse cara. Aos 16 ele começou a escrever um jornal muito pequeno chamado Marmota Fluminense. Logo no ano seguinte ele começou a escrever para o Correio Mercantil, que era o maior jornal do Rio de Janeiro, e nunca mais parou de escrever, nem para o jornal, nem a própria literatura. Casou-se aos 30 com uma mulher chamada Carolina e viveu com ela por 35 anos. Morreu logo depois dela de solidão. Assim, descreve-se que ele morreu de solidão porque ele parou de lutar contra a própria doença, mas na verdade ele morreu de câncer. Mas, enfim, é porque ele deixou de se cuidar depois da morte da esposa. Bem, mas... Vamos às características da obra de Machado. A primeira delas, e acho que é a mais importante, é o humor e a ironia. Ele tem a capacidade de tirar sarro e ter um humor ácido pra caramba das falhas, dos erros e das características negativas dos personagens, tá bem? Então, ele faz piada da ambição de um cara e, tipo, digamos que tem um personagem, ele é muito ambicioso e por conta da ambição ele perde tudo. Isso vira piada. Porque ele é assim, ele usa do humor e da ironia. Muitas vezes ele é considerado um humor negro, mas eu não gosto muito desse termo, então eu resolvi não escrever. Mas vocês podem encontrar assim também. Ele é muito pessimista, então para ele não existe um fim positivo, sabe? O homem é intrinsecamente ambicioso, vaidoso, cínico e hipócrita. E ele mesmo é cínico escrever, então ele não tem uma postura ativa de que a gente tem que mudar. Não, ele só é pessimista, ele acha que a gente assim acabou. Ele usa muito de digressão. Digressão é quando ele está contando uma história, daí ele para a história para fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo. Então ele vai contando, acontece isso, acontece isso, acontece isso, e daí tem um evento que ele quer comentar. Então ele pode falar, vocês prestaram atenção nesse evento? Esse evento isso, isso e isso. E ele comenta isso. E nessas digressões, que é quando ele interrompe a linha lógica da história para fazer qualquer comentário, ele faz muito uso da metalinguagem, que a metalinguagem acontece quando um texto fala do próprio texto ou do próprio método de produção do texto. Então aqui ele discute com o leitor o que está sendo escrito. Então ele escreve algumas coisas e ele fala, agora o leitor deve estar se perguntando por que isso, 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 e explica, sabe? Então ele conversa com o leitor como se ele estivesse contando uma história. E ele faz uma crítica ao próprio texto. A gente vai ver, eu trouxe um trecho em que ele fala, esse livro é isso, esse livro é aquilo.
e daí eu reforço a ideia de metalinguagem. Ele rompe com a narrativa linear. Então, o livro dele não tem uma ordem cronológica. Ah, era uma criança, virou uma adolescente. Não existe isso. Na verdade, muitas vezes a gente se perde em que parte da história dele aquilo aconteceu. A ideia é que você conheça a história e as características do personagem, mas de diversos pontos de vista diferentes no tempo e não necessariamente relacionados entre si, o que a gente geralmente chama de impressionismo associativo. Mas isso é um detalhe um pouco mais profundo e ninguém precisa decorar que isso é um impressionismo associativo. Só que ele não tem uma narrativa lógica, ele fica dando voltas, ele retorna de uma maneira bem livre. Ele usa muito da intertextualidade, então ele fala muito de Shakespeare, da Bíblia, ele usa muito esse tipo de coisa para enriquecer o texto dele e fazer paralelos. A gente vai falar mais disso também no futuro. Ele usa muito do universalismo, que eu já expliquei, ele fala da essência do ser humano, uma obra temporal. Ele usa muito o psicologismo porque ele analisa o que tem dentro da cabeça da pessoa e as suas características. Por exemplo, tem uma descrição, ele é muito descritivista também, tá? Ele descreve muito as cenas, as pessoas, esse tipo de coisa. Mas de uma maneira psicológica, porque, por exemplo, quando ele vai descrever Capitu, ele fala que Capitu tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Como são os olhos de uma cigana oblíqua e dissimulada? Ninguém sabe, mas ele está falando qual é o sentimento que você tem olhando aos olhos de Capitu. Então você olha aos olhos de Capitu e tem a impressão que ela é uma cigana oblíqua e dissimulada. Mas não que isso significa que eles tenham tal cor, ou que eles, sabe, isso não significa nada. Só passa a impressão que ele teve. Bem, Machado, ele também escreveu dois tipos de obra. Principalmente, né? Ele escreveu vários tipos de obra. Mas ele escreveu com maestria o conto e, e o romance. Vamos começar primeiro pelo conto. Dentro do conto, ele começou com contos românticos, porque antes de inaugurar o realismo, que ele inaugurou o realismo no Brasil, ele escrevia para o romantismo. Aqui ele bebia naquela fonte, né? Moralismo, amores impossíveis, mas ele já começou a entrar em temas sociais. Ele já era muito cínico desse humor ácido que marcou a obra dele, já denunciava máscaras sociais. E quando ele se tornou realista, ele continuou algumas dessas características, mas agora ele analisava mais friamente os comportamentos humanos. Então ele deixou o objetivo da história deixou de ser contar um amor impossível para vender o livro e começou a ser descrever um personagem e analisar a cabeça do personagem de por que ele é assim e quais são as consequências disso. Ele gostava muito dessa dialética do ser e parecer, uma pessoa que parece uma coisa, mas na verdade ela é o contrário. Ele tange sempre o tema da loucura, o alienista, ele usa muito isso. E ele sempre fala dos impulsos obscuros, uma coisa meio Schopenhauer, de que o que existe dentro da gente são impulsos e a gente não consegue controlar, um tanto freudiano também. Os principais contos dele são O Enfermeiro, A Cartomante, Noite de Almirante e Uns Braços. Também nada para se decorar esses nomes, tá? É só para ter um panorama geral. Já o romance, que é aquela obra mais longa, que tem mais coisas, o conto é geralmente uma obra mais curta, que tem só uma história curtinha. E o romance é uma obra mais longa, com vários personagens e várias frentes da obra, sabe? Ele começou como romântico, né? Mas já com passos tímidos de realismo. Por quê? Porque ele tinha personagens que não eram planos. O que é um personagem plano e um personagem não plano? Um personagem plano é um personagem que é sempre igual. Então aquele herói romântico que tem todas as características positivas e que é sempre bonzinho e que ajuda a donzela e que não deixa chutar o cachorro e que defende o idoso, e sabe? Aquilo é uma personagem plana. Porque diante de uma situação você já consegue adivinhar o que ela vai fazer, porque ela é sempre igual. Ela sempre tem o mesmo tipo de atitude. Já o Machado, desde sempre, desde a época romântica dele, que foi antes do realismo, ele fazia personagens circulares, não planas.
que é uma personagem circular? É uma personagem que pode ter várias características, sabe? Porque ele pode ser uma pessoa ambiciosa, vaidosa e defender o idoso, sabe? Porque você não consegue taxar ele o tempo todo como um personagem bom ou um personagem mau. Ele tem muitas características que se somam. Ele sempre foi muito crítico e às vezes ele até exagerava nessa época de romantismo também, ele era criticado por isso, mas depois ele se tornou mais maduro nas suas obras realistas. Ele era um grande experimentador, a gente tem que lembrar que o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele fala de ele começa com a morte do narrador, né? E vai contando a vida dele a partir disso. Então é diferente, não, são poucas as obras que partem desse pressuposto que o narrador morreu e agora ele vai contar a história como um defunto, sabe? Ah, eu acabei de morrer e vou contar a minha história, sabe? Como um fantasma. Então ele é experimentador, ele gosta de colocar coisas diferentes no texto, ele faz capítulos muito curtos, que é algo diferente também. Enfim, é isso. Ele, mais uma vez, bate em cima de impulsos obscuros, ser parecer, loucura, e aqui ele escreve a sua chamada Tríade Realista, que são os três principais livros do realismo brasileiro. Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Ele escreveu o primeiro Memórias Póstumas, tanto que ele inaugurou o realismo. Não existia o realismo no Brasil até que Machado de Assis escrevesse Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na sequência ele escreveu Quincas Borba e mais tarde Dom Casmurro. Agora eu vou falar um pouco sobre os dois principais livros, que são os que realmente caem, com exceção das provas que são específicas, né? Tipo, a FUVEST vai cobrar o Quincas Borba, mas aqui a gente está tendo uma aula de literatura geral. Bem, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Qual é a história? Primeiro de tudo, ele é escrito por um defunto autor. O que significa isso? Um defunto autor aliás, não é um autor defunto, é um defunto autor, porque não é um escritor que morreu e escreveu a sua história. Na verdade, é um homem comum que morreu e depois de se tornar um defunto, depois de morrer, ele se tornou um autor e escreveu a própria história. Essa é a lógica do Machado de Assis. Ele se chama Brás Cubas e ele morre acompanhado de 11 amigos. Mas nenhum desses 11 amigos que estão no velório dele realmente está ali por um sentimento verdadeiro e tal. Tem até uma história da Virgínia, que é uma amante da vida dele, mas enfim, não, nada. A ideia é que ele morreu sozinho e quem estava ali por interesse. Ele zomba muito de si mesmo, então o narrador é o Brás Cubas, ele conta a própria história, ele zomba de si e de todo mundo que viveu a vida com ele. Ele analisa, né, ele entra no mais fundo, tanto das suas características boas quanto das más, só que principalmente das más, porque o livro ele é muito pessimista, é característica do Machado ser pessimista. Então ele entra nesse pessimismo e vai fundo. Aqui eu trouxe um exemplo muito famoso desse livro, que é um exemplo de ironia. A ironia, ela é definida como o momento em que o autor diz algo querendo dizer o contrário. Por quê? Olha, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Marcela é tida como o primeiro amor de Brás Cubas. Só que, na verdade, Marcela era uma prostituta. Então, ele pagou a Marcela. E tá aqui, por isso que ele fala 11 contos de réis. Contos de réis é o valor da época, né? Réis é o dinheiro da época. E um conto é muito dinheiro para a época. Então ele pagou muito dinheiro para manter relações com Marcela. Então, na verdade, Marcela não amou ele. Marcela estava fazendo o trabalho dela. Só que ele fala amou-me com uma ironia. Para falar que para o Brás Cubas aquilo foi o amor. Foi como ele delimitou, como ele aprendeu o que era o amor. Mas na verdade era com uma prostituta que não amou ele. Então aí reside a ironia dessa frase. Ele depois se tornou amante de uma mulher chamada Virgília, que na verdade deveria ser esposa dele, mas ele não tinha personalidade, atitude para fazer a vida dele rodar. Então ele perdeu Virgília para outro homem e se tornou amante dela. Aqui eu trouxe um trecho bem interessante do início do Memórias Póstumas. Ao leitor.
que Kendall é outro autor muito famoso europeu, que, enfim, a gente não entrou porque ele não é português nem nada. Que Kendall confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa que admira e consterna. O que não admira e provavelmente não consternará é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal. Nem 50, nem 20, e quanto muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Stern, ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele seu romance usual. Ei-lo aí fica, privada de estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Aqui ele traz um humor bem ácido, né? Tipo, que as duas colunas máximas da opinião pública no Brasil é o amor dos frívolos e a estima dos graves, né? Que são dois extremos absurdos que são quem moldavam a opinião no Brasil. Aqui é só um pouco desse tom mais pessimista, rabugento. Ele mesmo fala da melancolia aqui, tinta da melancolia, a pena da galhofa, rabugens de pessimismo. Ele mesmo define o seu livro dessa forma. E depois a gente tem Dom Casmurro, que trata principalmente, né, ele fala de muita coisa, mas a principal ponto do livro é o adultério de Capitu por Bentinho. Mas ele é um adultério que não pode ser comprovado e é algo que está aparentemente apenas na cabeça do Bentinho, porque tem uma questionabilidade do narrador nesse ponto. Aqui ele entra um pouco da intertextualidade dele, porque ele se inspira em Otelo, que é um personagem de Shakespeare, porque Otelo é um exemplo de ciúmes na literatura mundial e geral. Então, ele até cita em algum momento Otelo no livro para falar dos ciúmes, mas enfim, é um pouco da intertextualidade dele. Ele descreve Capitu como olhos de ressaca, olhos de cigana oblíqua e dissimulada, exatamente nessa descrição extremamente psicológica que ele traz, né? Como se isso dissesse alguma coisa. Aqui eu tenho que dizer que olhos de ressaca não é ressaca de beber pra caralho, é ressaca de mar, tá? Então, mais uma vez, é algo que a sensação que dá olhar para os olhos dela e não a descrição exata do que está acontecendo. Ele fala muito, na verdade, ele tange a vaidade masculina, o ponto de vista machista com relação a Capitu. Porque quem está escrevendo é Bentinho. Ele é Bentinho aos 50 anos, escreve sobre a própria vida e dentro da própria vida fala da suposta traição de Capitu. E ele conta isso, assim, de uma maneira frívola, sabe? Não tem exatamente. Ele tenta te convencer de algo, só que a gente tem que lembrar que o narrador da história é o próprio Bentinho, que está extremamente relacionado com o que está acontecendo. Então, a Capitu não se sabe se ela traiu. Esse é o ponto de vista de um homem ciumento que acha que foi traído. Então a gente tem que questionar sempre o que os narradores escritos por Machado de Assis contam pra gente, tá bem? Esse é o ponto. Aqui eu vou pausar esse vídeo, depois eu vou começar outro, tá? Para não ficar muito longo esse, já tem 24 minutos. Então, um abraço, gente. Daqui a pouco vocês veem o próximo vídeo, que também é muito importante sobre os naturalistas no Brasil, tá bem?